Daniel capítulo 5, esse texto nós não projetamos, como eu aviso sempre. Então, você que está com o texto sagrado aí com a Bíblia, observe do lado, se alguém está sem, empreste, compartilhe, ajude a abrir se necessário for, mas é importante que acompanhemos a leitura. Depois da leitura do texto, pequeno Moisés, que está onde? Está ali, nos elevará a Deus em oração depois da leitura do texto. Daniel capítulo 5, cujo título é A Escritura na Parede. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. O 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na canhadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. O 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. O 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei teu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação.
mas não puderam dar a interpretação destas palavras. 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazeres saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro aos pulsos e serás o terceiro no meu. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. O 29. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Fechemos nossos olhos, curvemos nossas frontes e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, por estarmos aqui na igreja, Pai, cultuando ao Senhor, ó Pai, em irmãos, em comunhão, ó Pai, na casa do Senhor, ó Pai. Abençoe cada um que está aqui na igreja, Pai, e cada um que não pôde vir, ó Pai. Ilumine a mente de nós e do pastor que vai pregar o Evangelho, Pai. Que o pastor venha falar a verdade e não a mentira, ó Pai. Que nós venha seguir mais a Ti, ó Pai. E no caminho correto, ó Pai, no Senhor, ó Pai. Cuide de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns pontos importantes que devem ser levados em conta para entendermos melhor o livro do profeta Daniel.
e, naturalmente, esse capítulo 5. São 5 destaques que eu farei, introdutórios, que nos ajudam a compreender um pouco melhor o livro do profeta Daniel. Primeiro destaque: o povo de Deus, a nação de Judá, foram invadidos por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele arrasou a capital Jerusalém, derrubou os muros que a defendiam, destruíram o templo na capital lá em Jerusalém e saquearam os preciosos objetos de culto e adoração ao Senhor. A nação de Judá ficou arrasada, a cidade ficou destruída. O pai desse sujeito aqui do capítulo 5, Belsazar. Segundo destaque: muitos foram levados, principalmente alguns jovens. No texto que nós lemos agora há pouco aqui de Lamentações, o profeta Jeremias está descrevendo justamente o período do cerco de Nabucodonosor em Jerusalém e as suas primeiras investidas. E dentre essas primeiras investidas, que ele fala que os anciãos não estão mais nas portas para dar conselhos, ele fala dos jovens que estavam sendo levados cativos. Terceiro destaque: eles foram levados cativos porque Deus os entregara nas mãos dos seus adversários. Eles não foram levados cativos por força do destino, por um descuido qualquer. Deus lhes entregara nas mãos dos seus adversários, porque apesar de muitos avisos e alertas que eles receberam de profetas, daqueles que lhes foram enviados, eles não se atentaram em honrar ao Senhor, em dar louvores somente a Deus. O povo de Judá voltou-se com incredulidade diante do Senhor, dividindo a glória que era devida ao Senhor para os falsos deuses. Quarto destaque: apesar da idolatria nacional, que foi a causa deles serem levados para o cativeiro, Deus preserva um remanescente fiel, que tivera que lutar contra o seu contexto adverso, lá em Jerusalém. Alguns poucos que tiveram que permanecer firmes, enquanto a nação se envolvia em idolatria. Eles permaneceram fiéis e foram levados desta forma. E lá no cativeiro continuam tendo a mesma luta de manterem-se fiéis ao Senhor. E quinto e último destaque: Deus lhes está dando uma duríssima lição, mostrando o que pode acontecer com quem tenta viver longe de sua companhia, com quem tenta roubar-lhe a sua glória, com quem não lhe dá o devido louvor. E é exatamente o que está acontecendo aqui no capítulo 5, bem como nos capítulos anteriores que nós já vimos. Todos os acontecimentos, desde o capítulo 1, estão sendo observados pelo povo de Deus que está lá. O povo que for levado cativo, for levado por disciplina e também para serem instruídos. Então eles estão aprendendo lá no cativeiro coisas que eles não levaram em conta enquanto estavam livres. Deus lhes leva para o cativeiro, usa outras pessoas, usa Nabucodonosor, está usando agora aqui o rei Belsazar para dar lições para o povo.
para de alguma forma esse povo entender de fato que toda a glória deve ser tributada ao Senhor, e que não, de fato, não há nenhum outro Deus além dele. Eles foram levados para o cativeiro, para lá aprender que o Deus Todo-Poderoso opera para a sua honra e requer a glória que lhe é devida. O tema é um pouco parecido com o capítulo 4, mas com alguma diferença no final, porque o desfecho aqui é outro. O desfecho do capítulo 5 é diferente do desfecho do capítulo 4. Todavia, o princípio é o mesmo. Deus ainda continua revelando-se poderoso. O Deus Todo-Poderoso, pode ir jogar lá, por favor. Esse é o nosso tema. O Deus Todo-Poderoso opera para a sua honra e requer a glória que lhe é devida. O Israel de Deus, o povo de Deus, precisa aprender de uma vez por todas, ainda que seja lá no cativeiro, pois eles foram levados para lá como escravos, justamente por não darem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E eles viram até aqui o que o Senhor fez com Nabucodonosor. O povo de Israel que foi levado porque não dava ao Senhor a glória devida, deparou-se com o rei Nabucodonosor e vê na vida desse rei o que o Senhor faz com aqueles que não lhe tributam a honra devida, justamente aquilo que eles não fizeram. Deus foi duro com Nabucodonosor. Deus quebrou o seu orgulho, destruiu a sua arrogância, desajustou o seu desejo de glória pessoal, arrasou a sua altivez e humilhou como nenhum até aqueles dias. Deus interveio na vida de Nabucodonosor, fazendo-o com que ele vivesse como um animal, humilhando-o e assim salvando-o de si mesmo. E o povo está vendo isso. Deus não deixou Nabucodonosor à mercê de si mesmo. Aquilo que parecia ser uma coisa ruim, olha o que ele está fazendo com aquele rei, com aquele grande rei, humilhando-o daquela forma, fazendo-o comer capim com os animais. Na realidade, o Senhor estava intervindo em sua vida, revelando o seu poder e mostrando para o povo de Israel: olha o que eu faço com quem não me reconhece como o Senhor todo onipotente. Deus libertou de sua insensatez, e ele pôde então reconhecer a majestade, ele pôde então reconhecer a soberania absoluta do Criador dos céus e da terra. O povo de Judá precisava dessa lição, não só de ser levado para o cativeiro, mas continuar recebendo instruções lá. Eles precisavam de fato aprender que o Senhor disciplina a quem ama. O sábio lá em Provérbios diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Eles podiam achar que o sofrimento do cativeiro era apenas um mal que Deus estava lhes infringindo, mas de repente eles olham uma pessoa pagã mais ímpia do que eles e veem Deus lhe infringindo uma pena terrível, um cativeiro sem cerca, um cativeiro sem ser levado para outro lugar,
um cativeiro em que ele estava preso em si mesmo, ele se tornou um insano. Mas ao fim de algum tempo, aquele, entre aspas, castigo, aquela disciplina, tornou-se o grande instrumento para fazer com que aquele rei Nabucodonosor glorificasse e exaltasse o Deus dos céus, e dissesse em alto bom som: o Senhor fez maravilhas na minha vida, aquilo não foi mal, fazer aquilo comigo não foi nenhum prejuízo, não foi nenhum azar, não foi nenhum revés. E eu penso que o povo de Israel teria ali a oportunidade de pensar: então o Senhor nos trouxe para cá não é porque Ele se esqueceu de nós, o Senhor então está nos disciplinando porque Ele nos ama, o Senhor está nos corrigindo porque Ele quer fazer com que nós nos livremos do nosso orgulho e da nossa incredulidade. Que pedagogia, que oportunidade de ensinar-lhes, ao ver o sofrimento do outro, como que eles poderiam estar sendo tratados pelo Senhor. Eles podiam achar que por causa de seus sofrimentos Deus lhes abandonara, mas na realidade Deus está livrando o povo de Judá de adorarem a si mesmos, está livrando a nação de adorar os falsos deuses que habitavam em seus corações. Foi assim que Ele fez com Nabucodonosor, à vista de todo mundo. Eles têm a chance agora de pensar da seguinte maneira: Deus tem cuidado de nós quando nos corrige, quando nos repreende. Nós encontramos este ensino precioso, muito bem explicado lá no livro de Jó, que diz o seguinte: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata, Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Então o texto diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Eu fico imaginando como é que devia estar o sentimento do povo, pensando que depois de tudo que acontecera, a cidade preciosa, a capital que Deus disse que habitaria, que faria habitar o seu nome, o templo onde Ele disse que faria ali então a sua morada, foi destruído. Eles levados para o cativeiro, a cidade destruída. Deus se esqueceu de nós, não há para nós solução. Nós lemos um texto hoje aqui que ele diz: nossos pais pecaram e hoje nós estamos sofrendo essas consequências. Não há solução para nós, estamos desolados, a cidade destruída, não há mais esperança para nós. Aí Deus mostra o seguinte: eu preciso mostrar para vocês, na vida de Nabucodonosor, o que eu faço com alguém para trazer-lhe à minha presença. Eu o corrijo, eu o disciplino, eu faço o que precisar ser feito para trazer-lhe a minha companhia, a minha presença, para livrá-lo do orgulho e da soberba. Que lições preciosas eles tiveram até aqui, meus irmãos. Precisaram ir para o cativeiro para ver o poder de Deus, para libertar alguém da cegueira. Que lição preciosa ouvir aquele que alguns dias atrás estava comendo erva com os bois dizer o seguinte: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu fico imaginando os judeus
Mas é sério. Deus fez esse homem habitar com os animais monteses. E ele está achando isso bom. Ele está dizendo que todo o revés que ele passou foi um grande sinal de Deus na sua vida, foi um grande milagre de Deus na sua vida. Eu não consigo entender como um ímpio pode dizer, louvar ao Senhor, porque está comendo capim, porque perdeu a razão, porque foi expulso de entre os homens. Nós não conseguimos entender isso. Isaías profetizaram entre eles, Jeremias profetizaram entre eles, e eles ainda continuavam com o coração endurecidos, não tributando ao Senhor a glória devida, não entendendo os desígnios do Senhor. Ouvir o rei declarar que o Senhor humilha para libertar, o Senhor derruba para libertar de si mesmo, o Senhor humilha para honrar. Ouvir o rei declarar essas coisas, eu imagino que deveria ter surtido algum efeito na vida desses homens de Judá. Mas o texto de hoje, o povo aprenderia uma outra maneira, um outro recurso que Deus usa para manifestar quem é. Ele não só faz assim, não. Ele não só intervém na vida de alguém para transformar a vida daquele alguém, para mostrar que ele é poderoso, que é poderoso para transformar o mais idólatra de todos. Deus é honrado dessa forma, mas essa não é a única maneira. O Deus Todo-Poderoso, que opera para a sua honra e requer a glória que lhe é devida, faz isso não limitando a inclinação perversa do próprio coração. Eis uma outra lição para o povo. Quando nós lemos nos 4 primeiros capítulos, os 4 primeiros versículos, Belsazar deu um grande banquete para 1000 pessoas. E a gente fica imaginando que é um banquete assim com festa, com uma orquestra assim com música clássica ao fundo, e as pessoas todas elegantes, com drinks. As pessoas se entrelaçavam, nuas, coabitando. Uma perversão total. De repente, o rei, no meio da sua soberba, que não reconhecia que o Deus Todo-Poderoso opera tão somente para a sua honra e exige a glória que lhe é devida, ele não levou em conta isso. Mandou trazer os objetos que seu pai tomara lá do templo, as taças que deveriam ser usadas na adoração ao Senhor, os objetos sagrados para adoração ao Senhor, e o Senhor não impediu. Aparentemente Deus está sendo desonrado e não está intervindo. Como pode o Senhor? O Senhor não vai deixar isso. O Senhor não vai deixar uma desonra como essa. Objetos que eram consagrados, pessoas morreram porque tocaram nesses instrumentos. Teve rei que ficou leproso só porque foi oferecer incenso no templo. Homem bom, homem justo, um bom rei em Israel, tornou-se impuro imediatamente, totalmente tomado pela lepra, porque ele simplesmente entrou lá para acender incenso que não lhe cabia fazer. E agora esse incircunciso de coração faz uma ofensa como essa, desonrando o Senhor, diminuindo o poder do Senhor, e o Senhor não impede. Sabe por quê? Porque o Senhor também expressa o seu poder. Deus também expressa a sua onipotência. Ele também reivindica a sua glória, não impedindo que Belsazar pecasse.
Lá no versículo 17 diz assim: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza e glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem deixava com vida, e a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, seu coração se elevou e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. O Senhor interveio para quebrar o orgulho daquele homem, para mostrar a sua glória, para mostrar o seu poder. Quebrou aquele arrogante, quebrou o seu orgulho, e do orvalho do céu e foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus do Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Mas tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantasse contra o Senhor do céu. E ele vai descrevendo, porque foram trazidos os objetos, etc, etc, trazidos aqui para essa devassidão toda, para reforçar o argumento. Paulo, escrevendo aos Romanos, trata desses mesmos princípios que eu estou começando a apresentar para vocês. E o título da passagem lá é bastante interessante, que diz assim: a idolatria e depravação dos homens. A idolatria é não dar ao Senhor a glória devida. E para que a glória do Senhor seja dada, para que a glória devida lhe seja atribuída, o Senhor muitas vezes não impede, não limita a inclinação perversa do coração. O apóstolo Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus se indignou com Nabucodonosor e se indignou com Belsazar, mas agiu com um de uma maneira e com o outro de outra maneira. Em ambos ele revelou o seu poder e requereu a sua glória. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Belsazar, você, apesar de ser o seu filho de Nabucodonosor, tendo visto tudo isso, voltando aqui, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus à mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Que desastre, meus irmãos, que coisa terrível. Quando eu cheguei nesse ponto, eu não vou dizer que eu fiquei igual o Belsazar, mas a minha atenção foi bastante tomada. Que dura perdição seria ser deixado à própria sorte, sem correção por parte do Eterno, por não glorificar a Deus. Deus os deixa continuar a fazer todo o mal, também para manifestar a sua glória.
De qualquer jeito, o Eterno é glorificado. De qualquer maneira, sempre manifestará seu grande poder, seja impedindo pecadores perversos e arrogantes como Nabucodonosor, para que ele não continue na sua insensatez, ou ainda deixando a boca do abismo aberta para tragar os rebeldes. É o que nós vemos agora no segundo e último ponto. Como que Deus manifestou ali o seu poder, como é que ele operou para a sua honra, e como que ele requeriu a glória que lhe é devida, ordenando que se execute a paga pela insensatez, determinando que as consequências da insensatez de Beltsazar fossem requeridas imediatamente. O Senhor pegou Nabucodonosor nessa altura da sua arrogância e humilhou para revelar o seu poder. E depois o levantou. Os comentaristas dizem que Nabucodonosor morreu crente, mas com seu filho não foi assim. Deus revela o seu poder também dessa forma, ordenando que se execute a paga pela insensatez. O versículo 5 revela para nós algo assustador. Aquelas 1000 pessoas festejando, bêbadas, trêbadas. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão. Não tinha mão, tinha só o dedo. Não tinha braço, não tinha corpo. E o palácio com aqueles umbrais, de repente, uns dedos começam a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na canhadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos, os seus quadris se relaxaram e os seus joelhos involuntariamente batiam um no outro. Deus não só manifesta a sua glória em salvar, Deus manifesta a sua glória em condenar. Ele é honrado de qualquer jeito. Sua glória não será dividida. Sua glória não será usurpada. Lá no 24 diz: então da parte dele foi enviada aquela mão. Daniel já dando a interpretação para Beltsazar. Esta, pois, no 25, é a escritura que se traçou. Ele vai dando a interpretação e diz no versículo 30, vamos ler juntos o versículo 30. Naquela mesma noite, que se execute. Beltsazar, você não teme ao Senhor. Beltsazar, você não reconhece a sua majestade e sua glória. Beltsazar, você não avalia as consequências dos seus atos. Você zomba do Eterno. Haverá um momento que uma ordem será dada, que se execute a sentença. Na sua sentença, na sua condenação, o Deus eterno será glorificado. Você, Beltsazar, não glorifica o seu santo nome. Então que se execute a sentença naquela mesma noite. Ele não teve tempo de passar senha do banco para ninguém. Não teve tempo de fazer testamento. Não teve tempo de escolher o filho que lhe sucederia. Porque ele não só perdeu a vida, mas a nação inteira passou para a mão de outros homens. No Novo Testamento, nós temos um diálogo de um sujeito que chega até Jesus e pede para que Jesus intervenha numa situação. Fala para o meu irmão para ele dividir a herança comigo. O coração daquele homem não estava devotado para o Senhor. O coração daquele homem estava devotado para a herança.
E Ele quer que Jesus, o Rei da Glória, interfira na bênção para a sua vida, que é a herança. Quando na realidade a bênção não seria a herança, a bênção seria o louvor diante daquele que estava ali na sua frente. Aí Jesus disse que ninguém lhe constituiu juiz naquela situação, e conta em seguida uma parábola. E lhes, para os irmãos, proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Assim é para todo aquele que tenta dividir com o Senhor a glória que lhe é devida. Nosso coração, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós adoramos a nós mesmos, e nós evitamos o tratamento que o Senhor deu para Nabucodonosor. Nós evitamos o sofrimento. Nós não queremos sofrimento, nós não queremos a disciplina, nós não queremos a correção do Senhor. E se nós resistimos à correção do Senhor, à disciplina do Senhor, e nos mantemos ainda idólatras, caberá-nos então a outra opção. Não quer ser tratado como Nabucodonosor, não quer ser humilhado, não quer ter seu orgulho quebrado, a sua altivez destruída, não quer passar necessidades humanas para aprender a depender de mim, então há uma outra opção para você. De qualquer maneira, a sua vida me glorificará. Talvez fazendo como fez com Belsazar. De um jeito ou de outro, ele quebrará nosso coração, nos disciplinando para a nossa salvação, para que sinceramente reconheçamos e o bendigamos como Deus sempre eterno, ou nos quebrará como fez com Belsazar. Tanto que Belsazar disse: eu não tenho o que fazer. Deu as vestes festivas para Daniel, mandou dar as pulseiras para ele e disse: agora eu vou esperar a morte, eu não tenho o que fazer. Nabucodonosor não sabia, estou já na conclusão, Nabucodonosor não sabia ainda das duras e reais consequências de não reconhecer a majestade do Senhor. Então por muito tempo ele não reconheceu a majestade do Senhor, mas depois ele aprendeu a duras penas, aprendeu de forma bastante difícil o que significa não honrar o Senhor. Mas Belsazar, seu filho, sabia das consequências. Ele viu na vida do seu pai, e mesmo assim continuou rebelde, não aprendeu nada. Ao terminar esse capítulo 5, devemos lembrar da grandeza divina e admitir nossa própria insignificância. Deus não tem boas novas para os que imaginam ser alguma coisa. E se em algum momento, você que está me ouvindo, Deus humilhar você, permitir que você passe alguma necessidade, entenda que é o favor do Senhor. É o favor do Senhor, para que você não continue confiando em você, no seu dinheiro, na sua saúde, na sua juventude. Alegre-se diante das provas e das lutas que Deus apresentar na sua vida, porque Ele é o poderoso, e Ele dessa forma requererá de você a glória,
porque não tem outro caminho para quem está no fundo do poço, senão elevar os olhos aos céus e bem dizer ao que vive eternamente. Ele não tem boas novas para os que imaginam ser alguma coisa, porém Ele nunca vira as costas ao que vem a Ele de mãos vazias, quebrado, quebrantado. Nos humilhemos diante do Eterno, irmãos. Que Natal o quê? Natal é humilhação, Natal é reconhecimento que a glória está em se rebaixar, a glória não está no trono, a glória está na manjedoura. A glória não está em ser ovacionado, a glória está em não ser reconhecido. A glória não está em ser lembrado, a glória está em ser esquecido. Que não precisemos virar um animal irracional para reconhecer a nossa insanidade em não nos prostrar diante do Senhor, a ficar reivindicando algum valor. Meus irmãos, somos miseráveis. Basta alguém não se agradar, não nos cumprimentar, não olhar, não nos valorizar, e a gente fica logo ofendido. Como que o pó pode achar que tem algum valor? Como que o verme pode achar que tem algum valor? Nós, mais do que Belsazar, nós não temos só a experiência de Nabucodonosor, temos a de Belsazar e nós temos a de Cristo. Cristo mostrou para nós que o caminho que Nabucodonosor trilhou da humilhação, esse é o caminho do reino, esse é o caminho da exaltação, esse é o caminho da honra, esse é o caminho da vitória. É por isso que Nabucodonosor, depois de toda aquela humilhação, de todo aquele sofrimento, ele diz: eu não posso não falar para vocês dos sinais, das maravilhas que o Senhor operou na minha vida. E como eu disse no outro dia, qual é o sinal, Nabucodonosor? Foi o prêmio da Mega Sena? Qual foi o sinal, a maravilha? Ressuscitou o seu filho que morreu? Curou a sua enfermidade? Qual o sinal que ele fez? Não, o sinal não foi esse, a maravilha não foi essa. Ele quebrou o meu orgulho, me arrancou da minha avareza, me humilhou até o pó, porque agora então eu encontrei o sentido para a minha vida, e eu louvo, eu exalço aquele que vive pelos séculos, porque enquanto Ele não fez isso comigo, eu achava que eu era onipotente, eu era suficiente, que os meus bens é que me confortavam, mas agora eu sei que não há nada nesse mundo que de fato possa dar sentido à minha vida. Louvemos ao Senhor pelas lutas e pelas dificuldades. Aprendamos como Paulo a ter prazer na renúncia, no perigo, na espada, nas ofensas, por amor de Cristo. Porque todas essas coisas nos fazem reconhecer nossa fraqueza. E quando reconhecemos nossa fraqueza, então, meus irmãos, coração aqui rasgado, é a única maneira, entenda, é a única maneira. Se você não passar por isso, você precisa, no mínimo, aprender com quem está passando. No mínimo. Se você não passar pelo deserto para aprender que nem só de pão viverá o homem, mas que de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Se você não entender que você não respira, você não existe, você não planeja, você não é nada sem Jesus Cristo, você precisa passar pelo deserto. Ou precisa aprender com aqueles que passaram pelo deserto. Cristo, nosso Salvador, se humilhou, se esvaziando a si mesmo, para tributar a glória ao Pai, desvendando para nós o segredo do sucesso. O segredo do sucesso de Nabucodonosor não foram as suas investidas naquelas nações todas. O segredo do sucesso de Nabucodonosor foi viver como um animal humilhado. O triunfo de Cristo foi a cruz. Eu vou encerrar com uma citação de Charles A. Spurgeon. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Esse deve ser o único desejo do cristão. Interpreto isso como afirmando que o cristão não deve ter 20 desejos. Eu já li essa citação outro dia, mas apenas um. Ele pode desejar ver sua família bem estruturada, mas apenas para que a Deus seja dada a glória pelos séculos dos séculos.
Ele pode desejar prosperidade nos negócios, mas somente até onde isso o ajude a promover a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Ele pode desejar alcançar mais bens e mais graças, mas somente para que a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Isto é o que sei, cristão. Você não está agindo como deve quando é motivado por outro motivo, além do único motivo da glória do seu Deus. Se você não se vê assim, ou se o Senhor ainda não te chamou dessa forma, ainda pode te chamar. Pode fazê-lo de maneira drástica, te levando para o deserto da humilhação, te fazendo depender do maná que alguém vier trazer na sua porta, enviado por Deus. Ou você pode aprender com aqueles que passaram por lá. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia.